Boa noite, Dr. Rui, boa noite a todos. Muito obrigado, antes de mais, pelo convite. Falar sobre glândulas salivares é ótimo para mim, é um tema que me é muito caro, portanto, mais uma vez, muito obrigado por poder partilhar convosco estes 10 minutos. Falar sobre cialoendoscopia e cialodinectomia no máximo de 10 minutos. Penso que agora conseguem ver. Exatamente. Falar, em boa verdade, sobre dois temas em menos de 10 minutos é como meter não um, mas dois recios na rua da Beteja. Naturalmente que a endoscopia das glândulas salivares está diretamente associada ao ambulatório, até porque quase a totalidade deste tipo de procedimento pode ser feita sob anestesia local. Já a remoção das glândulas salivares, algo que cada vez menos se faz, aliás, pode ser concretizada em regime de ambulatório se considerarem técnicas minimamente invasivas. Portanto, a cialoendoscopia é então uma técnica endoscópica, aplicável em patologia médica ou cirúrgica das glândulas salivares, com objetivos diagnósticos e terapêuticos e que pode coadjuvar certas técnicas cirúrgicas, tornando-as minimamente invasivas e, portanto, preservadoras de órgão. A cialoendoscopia realiza-se nos canais das glândulas parótida e submandibular, estando indicada em síndromes obstrutivas, suspeitas ou confirmadas, e também em situações inflamatórias do sistema excretor, associadas a quadros de cialodinite de natureza variada. Os vídeos que aqui eu vos trago apresentam dois exemplos da aplicação da cialoendoscopia em casos de litíase e que demonstram que esta técnica, por si só ou associada à cirurgia, permite o tratamento conservador das glândulas sem necessidade de intervenções cirúrgicas e muito menos sem necessidade de exército das glândulas. No vídeo que neste momento estão a ver, aquilo que aconteceu de uma maneira muito simplista foi a utilização de um cesto para aprisionar e tracionar um cálculo para fora do sistema excretor. E no vídeo que, entretanto, está a aparecer, o que vemos é a utilização da cialodoscopia como localização e guia, neste caso também de um cálculo, e que coadjuva, então, uma técnica cirúrgica convencional, tornando-a minimamente invasiva e, portanto, preservadora do órgão em questão, neste caso da glândula parótida. E o que é que nos diz a literatura sobre cialoendoscopia? Demonstra que nos últimos anos, e trago-vos apenas aqui os últimos 11 anos, se tem assistido a publicações crescentes sobre o tema e uma pesquisa simples numa base de dados, uma das bases de dados mais conhecida, somente com o termo cialoendoscopy, retorna um total de 400 artigos, 61 dos quais de revisão e 5 de meta-análise. Esses 5 são dos autores e dos anos que se encontram aqui listados e que, em suma, nós podemos concluir que a cialoendoscopia é eficaz, é segura e conservadora no tratamento de doentes com patologia obstrutiva, não apenas litiásica, mas muito outra. Quando combinada com técnicas cirúrgicas, é eficaz, é segura e também conservadora na remoção de cálculos das glândulas parótida e submandibular, aliás, como vimos nos vídeos que apresentei, e também, como referi ao início, na patologia médica, nomeadamente na síndrome de Sjögren e na parotidite juvenil recorrente, permite a melhoria da sintomatologia em doentes com este tipo de patologia. Obviamente que ver um caso é muito mais ilustrativo do potencial desta técnica e, portanto, o caso que vos trago aqui é, em boa verdade, de um colega nosso, com uma típica síndrome obstrutiva da glândula submandibular direita, com suspeita de litíase na altura, mas em que ataque não documentou nenhum foco litiásico e a ressonância magnética foi inconclusiva para a patologia do sistema excretor. E, portanto, só a velhinha cialografia que revelou uma interrupção abrupta do material de contraste no terço médio do Wharton, que até então apresentava-se radiologicamente normal. E, portanto, o passo seguinte, a cialoendoscopia, o que é que permitiu? Permitiu visualizar o que ocluía o lúmen do canal, que é o que vai aparecer dentro de momentos e que não vai restar muita dúvida sobre o que é que causava esta tal síndrome obstrutiva e podem ver na imagem uma membrana fibrosa. Então, o passo seguinte foi imediato, não é? No mesmo tempo operatório feito o diagnóstico, a terapêutica foi fácil e imediata e consistiu na utilização de uma broca, na instrumentação de uma broca, através do lúmen do canal,
para perfuração dessa tal membrana fibrosa, que é o que vêem no vídeo que neste momento vos apresento. Bom, qual é que foi o resultado? O resultado foi este, e foi então a passagem do endoscópio, que até então não se conseguia fazer, para a restante porção, para a porção proximal do canal de Wharton, até o hilo da glândula, onde nós vemos aqui as ramificações, e obviamente considerou-se que o problema estava resolvido. Tudo isto, mais uma vez, efetuado pelo interior do canal, sem qualquer tipo de incisão, e, portanto, perfeitamente englobado neste tema de cirurgia de ambulatório, feito, mais uma vez, sob anestesia local. Bom, o tema seguinte é sobre cialodonectomia, e eu não vos vou falar nem de exerce da glândula sublingual, nem da submandibular, nem tampouco da tradicional parotidectomia superficial, até porque este tipo de intervenções são cada vez mais selecionadas e habitualmente não se realizam em regime de ambulatório, e partilho convosco uma técnica específica que se chama disseção extracapsular, que é então uma técnica cirúrgica minimamente invasiva, aplicada na remoção de neoplasias, de tumores, em que consiste na disseção, uma disseção cuidadosa em torno do tumor, com uma margem de 3 a 4 milímetros de tecido glandular normal e, muito importante, sem a pré-identificação do nervo facial. E se estamos a abordar o sétimo par craniano, obviamente que nos estamos a referir à glândula parótida, onde esta técnica está maioritariamente indicada, para tumores benignos, estejam eles localizados na porção superficial ou profunda da glândula, e sem limitações relativamente à dimensão desse mesmo tumor. Da mesma maneira, trago-vos aqui dois vídeos ilustrativos que, embora simples, penso que conseguem demonstrar de uma maneira clara a diferença entre, então, a tradicional técnica de parotidectomia superficial, em que aquilo que se faz é a identificação prévia do nervo facial e depois uma disseção ao longo do nervo e, enfim, uma remoção da porção superficial da glândula, versus a técnica de disseção extracapsular, que desde logo tem uma pequena grande diferença e que tem a ver com a dimensão da incisão que é realizada, e depois através de, neste caso, uma incisão cruciforme de tal disseção comba cuidadosa em torno do tumor, aquilo que é removido é o tumor com uma margem dos tais 3 a 4 milímetros de tecido glandular normal. Mais uma vez, o que é que nos diz a ciência relativamente a este tipo de técnica? O que é que nos diz a prova? Não a evidência da ciência, mas a prova da ciência. A prova da aplicabilidade crescente desta técnica está expressa no gráfico que vos trago, que se encontra num artigo de revisão de 2017, e não apenas um número crescente da aplicação da técnica de disseção extracapsular, mas também um número decrescente da utilização da parotidectomia superficial. Portanto, uma substituição de uma técnica por outra. Mais uma vez, se pesquisarmos na PubMed, desta vez utilizando parotid gland e extracapsular dissection, temos um total de 135 artigos, 19 dos quais de revisão e 6 de meta-análise. E é interessante perceber que estes 6 artigos de meta-análise, portanto, da mais alta evidência ou prova científica, melhor dizendo, não só são de autores ocidentais, mas também de trabalhos de estudos realizados no Oriente, mais recentemente. E, portanto, aquilo que nos permite perceber é que a disseção extracapsular é uma alternativa segura à parotidectomia superficial, apresenta vantagens relativamente a esta técnica, quer em termos de diminuição do risco de parésia e de paralisia do nervo facial, mas sobretudo em termos de outro tipo de complicações pós-operatórias, como a síndrome auriculotemporal, síndrome de Frey, ou mesmo vantagens estéticas em termos da extensão da cicatriz e do defeito cirúrgico que é deixado após a cirurgia. E, por isso mesmo, a disseção extracapsular tem vindo a ser considerada para tumores benignos da glândula submandibular e também, ultimamente, para tumores malignos de baixo grau da glândula parótida.
Mais uma vez, um caso ilustrativo, neste caso de um adenoma pleomórfico, diagnóstico citológico, documentado por esta ressonância magnética, e passo a passo aquilo que foi feito foi então dado início à cirurgia, com a colocação dos campos, a marcação das referências, a incisão cutânea e o estabelecimento do retalho cutâneo. Depois, a tal incisão cruciforme sobre o tumor, a disseção extracapsular do tumor, a tração e a excisão tumoral, e depois o reposicionamento do SMAS, o reposicionamento da aponevrose, a sutura da aponevrótica e depois a sutura cutânea. E, portanto, foi este o resultado no final da cirurgia. O diagnóstico histológico confirmou o diagnóstico citológico, portanto, tratava-se de facto de um adenoma pleomórfico da parótida, com margens livres de neoplasia. E este foi o resultado no primeiro dia após o operatório e nos dias seguintes, e percebemos aquele outro aspecto da vantagem desta técnica relativamente à parotirectomia superficial, que tem a ver com a ausência de defeito cirúrgico, porque, em boa verdade, o reposicionamento do SMAS permite a ausência de uma depressão por falta de tecido parotídeo. Pronto. E, estando mesmo a terminar os 10 minutos, ou ultrapassando já um bocadinho os 10 minutos, ficam aqui as referências mais relevantes.